Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando, quem é o escritor, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e eu vou falar sobre ele, quem era o médico Lucas, O Lucas, o médico, é uma figura, assim, uma pessoa, que no Novo Testamento, que a sua pena guiada por seu propósito, o propósito para levar a palavra do Senhor Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Ele presenteou o Evangelho de Lucas, além de ele escrever o livro de Lucas, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, da sua obra, escrevendo ali e sendo ali praticamente o braço do apóstolo Paulo, tornando-se um dos pilares da fé cristã, porque o livro de Atos, gente, escreve desde a ascensão de Cristo até a palavra de hoje que está sendo anunciada, sendo trazida para o cristianismo hoje. E a origem, como surgiu, como foi a origem do médico, Na tradição diz que Lucas nasceu na Antioquia, uma metrópole vibrante na Síria e no coração do Império Romano. E, no entanto, a sua linhagem e educação permanecem envolta em mistério. E alguns estudiosos sugerem que ele era um gentil helenito, enquanto outros associam a família judia abastada, ou seja, a mãe deve ser uma judia e o pai um grego. Por isso que fala assim, bastardos, E com os pais de Lucas, ele encontra uma fé genuína, uma fé que é só através de Cristo que pode trazer sim a salvação, E essa fé foi mediante o quê? A fé dele foi buscar, também catalogar, também buscar como uma investigação. Ele investigou cada um, investigou Pedro, investigou a mãe de Jesus, investigou os irmãos de Tiago e Judas e todos os apóstolos, buscando a veracidade, buscando quem é realmente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Deus, Rei poderoso e Salvador Jesus Cristo. E com isso ele se tornou também companheiro do apóstolo Paulo, gente. E Lucas, ele se entrelaça com o apóstolo Paulo, que ele se juntou em diversas viagens missionárias, e a legalidade e o talento de Lucas como médico, escritor, tornou um colaborador indispensável para Paulo e o chamava de Lucas, o médico amado. Isso está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele chamava assim de médico amado, O médico que, além de cuidar das pessoas, tratar das pessoas, ele era amado também por Deus. Ele era amado também, pelo apóstolo Paulo. E com isso, gente, o apóstolo Paulo, ele ama os seus irmãos, e também ele era companheiro, ele estava junto com as viagens missionárias e apresentando quem é realmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei Todo-Poderoso e Salvador Jesus Cristo, E na época de Lucas, gente, era dominado pelo Império Romano, Ou seja, gente, o Império Romano era desde ali da Europa, passando pela Ásia Menor, pegando ali a Turquia, e indo ali por Oriente Médio, chegando até na África. Ou seja, o Império era grande, era extenso,
E um dos imperadores na época de Lucas foi o imperador Augusto, né, no ano 27, né, a 14, no 27 a.C. a 14 depois de Cristo. O Tibério César, né, no 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo. A Calígula foi do ano 37 a 41 depois de Cristo. O Cláudio, né, foi no 41 a 54 depois de Cristo. Depois o último foi o imperador Nero, no ano 54 a 68 depois de Cristo, gente. Mais provável, desde o nascimento até a sua morte, mais provável foi ali por volta ali no ano 68, né, com o imperador Nero, que no ano 62 o apóstolo Paulo, né, o imperador Nero lá em Roma, ele deu assim a carta, né, de condenação, ou seja, o apóstolo Paulo foi morto lá em Roma. E isso, gente, mais provável, né, que foi desde o primeiro imperador, né, o primeiro imperador chamado Augusto, né, que o Lucas nasceu, mas teve os imperadores antes, e depois de Nero também teve outros imperadores, tá? Né? E com isso, assim, foi mais ou menos esse período, eu creio, assim, que o evangelista, né, Lucas, o médico Lucas, ele viveu, né? E qual foi, assim, a sua importância, qual foi o legado dele que ele deixou? Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e forneceu um relato valioso sobre a vida de Jesus e o início do cristianismo. E os seus escritos nos ajudaram a entender o contexto histórico que o cristianismo surgiu com ele e o espalhou para o mundo inteiro. E aproveitando também, gente, por causa do Império Romano, Lucas, ele fazia as viagens missionárias com o apóstolo Paulo, né, e entregando as cartas paulinas, né, e ele escrevendo também essas cartas, como foi escrito ali por companheiro dele, né, deixa eu lembrar o nome dele, é o Teófilo, né, que o apóstolo Paulo, né, com a supervisão dele, Lucas escrevendo e direcionando por Teófilo, né, um grande comandante, né, que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador no Império Romano, que era sim sendo perseguido sim pela igreja. E eles são perseguidores da igreja junto com os judeus, né? E o nascimento dele, né, mais provável foi sim na Antioquia, no século I, né? E a origem dele, né, como foi nascido, né, significava como judeu e com outra família, ou seja, né, as pessoas que não eram judeus, né, ou seja, mais provável uma judia com um grego, né? E o encontro com o cristianismo. Como que ele encontrou o cristianismo? Lucas converteu ao cristianismo e a sua proximidade com o apóstolo Paulo, né, que teve né, um papel fundamental, né, para aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Foi o apóstolo Paulo também, gente, ele sim, sendo sim um homem fiel e justo, né, quando teve um encontro com Cristo. Por isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele sim reconheceu Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? A data também a gente não sabe, né? Mas foi por volta ali do século I, né? Mais provável ali com o domínio do imperador César, né? E com isso, gente, a história, né, do Lucas é muito importante, porque o Senhor Jesus usou este homem para escrita, escrevendo tanto como grego, tanto como aramaico e tanto como, né, latim, que era Roma. E é só Jesus que ele relatou e se rendeu aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós temos essa palavra hoje,
para adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor.